Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos. Sejam bem-vindos ao YouTube, sejam bem-vindos à maior sala de aula para os concursos da advocacia pública do país. Vamos analisar uma decisão importante do Supremo Tribunal Federal que pode aparecer nas suas próximas provas de procurador sob a forma de questionamento objetivo, subjetivo ou de prova oral com o seguinte enunciado: disserte sobre execução invertida ou simplesmente o que é execução invertida. Imagine que você está na segunda fase dos concursos da advocacia pública e tem que enfrentar esse questionamento. Como assim, professor, execução invertida? Eu nunca ouvi falar sobre isso. Bom, eu coloquei esse questionamento num dos últimos cursos de segunda fase para os concursos de advocacia pública que ministro na EBEG e me assustou a quantidade de pessoas que não sabe sequer do que se trata execução invertida, razão pela qual eu despertei a necessidade de gravar um vídeo e te explicar o Instituto para que você não possa ser surpreendido em provas de procurador, especialmente segunda fase, especialmente questionamentos de prova oral. Vamos lá analisar o que é execução invertida. Isso pode estar na tua próxima prova. Nós vamos analisar a DPF 219 do Supremo Tribunal Federal, informativo 1018, foi o informativo em que essa decisão foi veiculada. A execução invertida é o título efetivo do assunto importante que vamos estudar. Esse assunto está em direito processual civil e o tema é importantíssimo para a advocacia pública porque a execução invertida se dá quando no polo passivo de um cumprimento de sentença no juizado especial está um ente federado ou um ente público. Pode ser, por exemplo, uma autarquia. Mas vamos analisar com cuidado para que você possa identificar exatamente como acontece a execução invertida no juizado especial a partir daquilo que disse o Supremo Tribunal Federal. Para que a gente possa entender o que é execução invertida, a gente vai ter que passar pelo que diz o artigo 534 do Código de Processo Civil 2015. Esse dispositivo diz assim, preste atenção aqui. No cumprimento de sentença que impuser à Fazenda Pública o dever de pagar quantia certa, o exequente apresentará demonstrativo discriminado e atualizado do crédito contendo o nome completo e o número de inscrição no cadastro de pessoas físicas ou no cadastro nacional de pessoas jurídicas do exequente, o índice de correção monetária adotado, os juros aplicados e as respectivas taxas, o termo inicial e o termo final dos juros e da correção monetária utilizados, a periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso, a especificação dos eventuais descontos obrigatórios realizados. Perceba que o ônus de apresentação dos cálculos no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública é do exequente. Guarde essa informação. O exequente precisa dar início ao cumprimento, apresentando uma petição, e o ônus de identificar o valor que ele entende ser devido a título do seu crédito é dele próprio, exequente. É o que diz o artigo 534, ele não dá margem para outra situação que não o cumprimento de sentença sendo iniciado por petição do credor/exequente. Muito bem. Perceba que o caminho normal da execução contra a Fazenda Pública é que o exequente dê início ao cumprimento de sentença com petição demonstrando essa pretensão de forma líquida. Então, ele tem o ônus de dar início ao cumprimento e tem o ônus de apresentar o valor que entende devido para dar início a esse cumprimento. Ocorre que no juizado especial, preste atenção aqui, juizado especial, esse é o âmbito de atuação da decisão do Supremo. Ocorre que no âmbito do juizado especial, diversas vezes o juízo, com trânsito em julgado da decisão condenatória da Fazenda, o que é que ele faz? Ele não espera o credor exequente apresentar o valor que entende devido. O juízo, a partir do trânsito em julgado, já intima o ente público para que informe o valor que entende devido ao credor. Muitas vezes, esse comando ele já está na própria sentença do juízo. Após o trânsito em julgado, intime-se à Fazenda Pública para que apresente no prazo de 10 dias, 15 dias, o valor que entende devido ao credor. Perceba que o juízo, na sentença, ou por despacho após o trânsito em julgado, ele muda aquilo que diz o artigo 534, que determina que o cumprimento se dá por provocação do credor/exequente, e o ônus de apresentação do valor que entende devido é dele, credor/exequente. O juiz inverte a lógica do 534. Por isso que esse fenômeno aqui se chama de execução invertida. Eu digo,
Perceba, o CPC impõe o ônus de apresentação de cálculo ao credor e a prática judiciária no juizado especial, ao transferir esse ônus para a Fazenda, criou a chamada execução invertida. Então, o que é execução invertida? É a inversão do procedimento previsto no artigo 534. O cumprimento de sentença no artigo 534 se dá por iniciativa do credor barra exequente com a apresentação do valor que entende devido. A execução invertida se dá quando o juízo, pós-trânsito em julgado no juizado especial, intima a Fazenda Pública para que apresente o valor que ela entende devido ao credor. Essa prática nasceu e se consolidou no juizado especial. Se consolidou porque existe inclusive enunciado do FONAGEF dizendo o seguinte, nos juizados especiais federais é possível que o juiz determine que o executado apresente os cálculos de liquidação. Então, nasceu no juizado e se consolidou no juizado, tendo enunciado no FONAGEF, legitimando a prática da execução invertida. Vou ler de novo. Nos juizados especiais federais, é possível que o juiz determine que o executado apresente os cálculos de liquidação. Execução invertida, inversão da ordem do 534 no que diz respeito, efetivamente, à conduta do credor barra exequente para dar início ao cumprimento. O credor, a partir do momento em que a Fazenda Pública apresenta os valores que entende devidos ao credor, o credor pode tomar 3 atitudes a partir de então. A primeira, ele pode concordar com o valor da fazenda, no que será homologado pelo juízo. Ele pode discordar do valor da fazenda e ele mesmo apresentar o valor que entende devido, ou seja, ele vai discordar e vai dizer por que o valor da fazenda está equivocado. Ou ele pode discordar do valor da fazenda e requerer que seja o mesmo submetido à contadoria do juízo. Essas são as 3 saídas aqui para o credor, depois que o juiz determinou a execução invertida, intimando a Fazenda Pública para apresentar o valor que entende devido ao credor, invertendo a lógica da sequência do artigo 534 do Código de Processo Civil. Então, se você estiver numa segunda fase e tiver que dizer o que é execução invertida ou dissertar sobre a execução invertida, primeiro você vai ter que apresentar o conceito, vai ter que apresentar o 534, vai ter que dizer que a execução invertida é a inversão da ordem natural do 534, quando o juízo, no juizado especial, intima a Fazenda Pública para apresentar o valor que entende devido, vai ter que dizer que a prática nasceu e se consolidou no juizado especial, de preferência citando o enunciado do FONAGEF, legitimando a execução invertida, vai ter que dizer que o credor, a partir daí, tem 3 saídas. E vai ter que complementar a resposta dizendo se essa execução invertida é ou não constitucional. Aí entra o que decidiu o Supremo Tribunal Federal na ADPF 219. Na ADPF 219, o Supremo fixou a seguinte tese, não ofende a ordem constitucional, não ofende a ordem constitucional, portanto é constitucional, determinação judicial de que a União proceda aos cálculos e apresente os documentos relativos à execução nos processos em tramitação dos juizados especiais civis federais, ressalvada a possibilidade de o exequente postular a nomeação de perito. O Supremo disse por meio dessa tese que a execução invertida é constitucional. O Supremo disse que a prática de intimar a Fazenda Pública para que apresente o valor que entende devido, invertendo a lógica do 534, o Supremo disse que isso é constitucional. Ressalvada a possibilidade de o exequente postular nomeação do perito, porque existe essa possibilidade de discordar do valor da fazenda e requerer que a contadoria judicial realize o cálculo para saber se os valores da fazenda estão corretos ou não. Muito bem. Argumentos do Supremo Tribunal Federal para a decretação da constitucionalidade da execução invertida. O Supremo disse: os juizados são regidos pelos princípios da simplicidade, economia processual e celeridade. Esse é um ponto. O Supremo disse que o juizado, em razão da simplicidade, da celeridade, da economia processual, ele não precisa respeitar o rigor do 534, razão pela qual a execução invertida ela é possível. Não há vedação legal ou constitucional para que se exija a colaboração do executado, principalmente quando se trata de ente da administração pública. Para mim essa expressão ficou um pouco complicada. Exige a colaboração. Bom, se eu exijo colaboração, deixa de ser colaboração, passa a ser imposição, passa a ser obrigação. Mas está lá na decisão do Supremo. Não há vedação legal ou constitucional para que se exija a colaboração do executado, no caso Fazenda Pública, principalmente quando se trata do ente da administração pública. E o terceiro argumento é bastante lógico. A Fazenda terá que necessariamente se manifestar sobre o valor, seja o apresentado pelo exequente, para concordar ou discordar,
seja na execução invertida. Logo, a prática não acarreta ônus desproporcional ao ente público. Nesse ponto aqui, eu concordo, realmente a prática não acarreta ônus desproporcional ao ente público. Esses foram os argumentos do Supremo para a fixação da tese acerca da constitucionalidade da execução invertida. Agora, atenção, embora a tese se refira à União, porque a União aqui foi quem apresentou a arguição de descumprimento de preceito fundamental, embora a tese se refira explícita e diretamente à União, eu posso aplicar o julgado e o comando da tese a todos os entes públicos que atuam no juizado, INSS, estados, DF, municípios. Então a execução invertida não se aplica tão somente à União, como faz parecer uma leitura assodada da tese do Supremo fixada na DPF 219. Está aqui União porque a União foi quem, nesse caso, provocou o Supremo via arguição de descumprimento de preceito fundamental, mas o entendimento da tese se aplica a INSS, estados, municípios, Distrito Federal, enfim, todos os entes públicos e entes federados que atuam nos juizados. Então, o que é a execução invertida? É a inversão da lógica do 534, quando o juiz intima a fazenda pública para apresentar o valor devido, que entende devido após o trânsito em julgado. Essa é a inversão do ônus da apresentação dos valores do artigo 534. A prática nasceu e se consolidou no Juizado Especial Federal, com enunciado que consolida efetivamente a prática, enunciado do FONAGEF. As três atitudes do credor a partir da apresentação dos cálculos da fazenda são concordar, discordar e apresentar o valor que entende devido, discordar e solicitar a submissão dos valores da fazenda à contadoria do juízo, e o Supremo decretou a constitucionalidade da execução invertida ao argumento de que os princípios do juizado especial legitimam a atuação da inversão da execução, trazendo a administração pública para a apresentação dos valores que entende devido. Não há vedação legal ou constitucional para essa prática, principalmente porque do outro lado está a administração pública que, em tese, tem condições de apresentar esse valor sem maiores problemas, e esse ônus de apresentação de valores não é desproporcional, porque a fazenda teria que calcular valores de toda forma, seja para concordar ou discordar do valor eventualmente apresentado pelo credor, seja para apresentar o valor que entende devido na execução invertida, e embora a tese se refira explicitamente à União Federal, o entendimento do julgado se aplica a todos os entes públicos que atuam nos juizados, INSS, estados, DF e município. Eu já me deparei inúmeras vezes com a execução invertida nos processos que atuei e que atuo no juizado especial e nunca me opus à prática, justamente porque o ônus realmente não é desproporcional nos termos do que estabelece o terceiro argumento para a decretação da constitucionalidade da execução invertida pelo Supremo Tribunal Federal. Espero ter ajudado a entender o Instituto e, mais que isso, a fundamentar tanto o conceito quanto a prática do Instituto, quanto efetivamente a sua constitucionalidade, caso isso seja cobrado na sua próxima prova de procurador. Vou ficando por aqui, forte abraço e até os nossos próximos encontros.